Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos em mais uma videoaula da EBA, EBA Web, Escola Bíblica Avivar Online, na web, e vamos falar hoje na continuidade, iniciando outro tema. Falamos nas últimas 13 aulas sobre a vida de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Glória a Deus. Bom, então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tema, vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu creio que Deus vai abençoar, nos abençoar nesse novo tema. Estamos com a apostila aqui impressa, um estudo muito abençoado que eu tive o privilégio de estudar, com base teológica, falando sobre a Bíblia. Então, esse assunto é a autoridade da Bíblia, tá? É um assunto muito interessante e que eu creio que vai enriquecer muito o nosso saber sobre a palavra de Deus, para a gente se aprofundar, para a gente sempre revigorar, fortalecer o nosso amor e a nossa devoção, o nosso conhecimento para com Deus, sempre refletindo e pensando nas coisas do Senhor. Vamos fazer uma breve oração? Pai Santo, entramos em Tua presença e agradecemos por esta aula. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe este estudo, nos dê a capacidade de aprender e receber os Teus ensinamentos. Abre, Senhor, o entendimento dos Teus filhos que estão estudando comigo, que eles possam armazenar, compreender tudo o que for ensinado e que venha estar escrito na tábua do coração deles. Que eles possam pôr em prática e viver os frutos daqueles que te servem e te obedecem, Senhor, de acordo com a tua palavra. Nós te louvamos, amém, glória a Deus, graças a Deus. Bom, vamos então dar início. Aqui tem apresentado para nós a leitura de um texto áureo, que seria um texto que encabeça todo o estudo. Ele se encontra no Salmo, Antigo Testamento, no livro de Salmo 119, verso 1, Então, Salmo 119, verso 1, que vai dizer assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler novamente? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Glória a Deus. Então, trilhar caminhos retos e andar na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. A verdade prática também está aqui proposta, que diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. Então existem várias coisas que vão nos influenciar na nossa regra de fé, que seria na nossa fé ou na nossa prática cristã, em praticar a palavra de Deus, em praticar aquilo que agrada a Deus. A Bíblia, ela é a nossa regra, ela é a autoridade final. Então, a gente pode ouvir o pastor, a gente pode ouvir o que o meu irmão na igreja fala, a gente pode ouvir o que a gente assiste num programa de televisão, na televisão, um programa evangélico, a gente pode assistir um documentário evangélico, a gente pode assistir alguma coisa que vai falar sobre esse assunto da nossa fé, que vai nos influenciar em pensamentos, em decisões sobre a nossa fé e sobre a nossa conduta, a nossa prática, o praticar a fé cristã. Mas a autoridade máxima, a autoridade final, quem dá a palavra final, se aquilo é de Deus ou não, é a palavra de Deus, é a Bíblia, tá bom? E esse vai ser o tema de hoje. Então, como o nosso texto áureo foi Salmo 119, a leitura bíblica proposta também é Salmo 119. Então, vamos abrir lá o livro de Salmos. Se você já leu comigo, você já tem aberto. Livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 119, do 1 ao 8, tá bom? Completo. Então vai dizer assim: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos
para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Glória a Deus. Então esse salmo, né, ele é muito forte, muito bonito. O Salmo 119 ele é muito longo, né? Nós não vamos ler todos os 176 versículos, mas aqui do 1 ao 8, vemos como o texto fala várias vezes sobre os mandamentos, sobre as leis, sobre os estatutos, sobre a palavra de Deus. Então, como é importante, né, tantas vezes repetida, se eu estiver aprendido os seus justos juízos, então eu vou andar em retidão, então eu vou conseguir te louvar, te adorar de forma eficaz, de forma sincera. Então, a adoração, a prática cristã, a vida, né, da fé cristã está totalmente intrínseca, ligada, relacionado a estudar, compreender e praticar os mandamentos, as leis, os ensinos que estão aqui na palavra de Deus, tá bom? Vamos continuar aqui nossa leitura. Agora encabeça aqui dizendo assim: a origem da Bíblia e a revelação divina, tá? Então a gente vai olhar agora 2 pontos falando sobre esse tema, a origem da Bíblia e a revelação divina. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ler um pouquinho sobre a origem da Bíblia e depois um pouquinho sobre a revelação divina. A revelação divina ela vai se dividir em 3, o que lembra um pouco teologia, né? O estudo de bibliologia. Então a revelação divina ela seria a revelação geral, revelação histórica ou da história, revelação do universo e revelação do ser humano. Então, com 4 aqui, perdão. 1, 2, revelação geral. Perdão. Eu fiz confusão. Então, será a revelação geral. Aí é dividido em 3. História, universo e ser humano. Tá bom? Aí a gente vai ler isso aqui e depois a gente vai comentar. Vamos lá. A origem da Bíblia. O apóstolo Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 a 21. Vamos dar uma olhada. 2 Pedro, abra comigo se você puder, tiver uma Bíblia em mãos. Espero que tenha, né? Você está no estudo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Apenas 2. Glória a Deus. Ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha que forte isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É muito forte isso. Então, o próprio apóstolo Pedro, na carta que ele escreveu, ele atestou que a palavra de Deus, principalmente ali ele falava do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido canonizado, montado, foram juntadas as cartas dos apóstolos, enfim. Então, eles, o próprio apóstolo, o próprio pai da igreja, ele atestava ali na carta que ele disse, na carta que ele escreveu, que ele foi narrando ali para o escriba, que as escrituras sagradas, que a palavra de Deus ali, a Bíblia, ela era inspirada por Deus, ela não era de interpretação própria do escritor, do profeta, mas a profecia vem de Deus. A revelação, a inspiração para aquilo que foi escrito veio de Deus. Deus, ele guiou, ele inspirou os escritores da palavra, ou seja, a palavra ela tem origem de Deus e não do homem.
A palavra é de Deus. Então, aquilo que a gente ouve, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita pela humanidade. Deus não desceu na terra e escreveu. Não, Deus não precisa. Deus, ele usou os seus servos, Deus, ele usou os seres humanos como instrumentos. Então, nós fomos conduzidos por Deus, né? Cerca de 40 homens escreveram ali a palavra de Deus. Então, é muito forte, muito profundo isso. Vamos continuar aqui. E Paulo, olha só, outro apóstolo, o apóstolo Paulo corrobora, né? O que seria corrobora? Ele também atesta, ele assina embaixo de Pedro. Se Pedro fala que a palavra não foi os homens que escreveram, mas foi Deus, Paulo ele reforça, ele enfatiza isso, dizendo aqui que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Que tema glorioso. Aleluia. Vamos lá, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aleluia. E vai dizer assim: toda escritura divinamente inspirada, né, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha só, toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, ele faz distinção. Existem textos que são inspirados por Deus, que vieram do céu, que veio do alto essa revelação, e tem textos que não. Ou seja, o apóstolo Pedro disse, a Bíblia, o que está escrito aqui nesse livro sagrado, foi Deus que nos deu a revelação. Foi Deus que nos inspirou para escrever o que está escrito. E aí vem aqui o apóstolo Paulo, confirmando o que o apóstolo Pedro disse, e assina embaixo, que a revelação das escrituras, inspiradas por Deus, são tão importantes que devem ser usadas para ensinar, corrigir, redarguir, etc, etc. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura, que está muito bom aqui, muito gostoso o texto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, olha só, porém, né? Então, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Vamos ler mais um versículo? 1 Coríntios, tá? 1 de Coríntios 2, 13 e 14. Então, primeira carta de Coríntios, 1 aos Coríntios, 2, verso 13 e 14. 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina. Olha aí de novo. Então, a Bíblia está falando o quê? Com palavras de sabedoria humana? Não. Mas com quais palavras? Aí está aqui os apóstolos ensinando. Mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Então a Bíblia, ela é um livro que veio do céu, a revelação veio do céu, a inspiração veio do céu, portanto é um livro de autoridade espiritual, que é o único livro que pode e dá a autoridade de dar uma palavra final nas decisões de fé, de prática cristã. Então, a palavra de Deus, isso é muito forte, isso é importantíssimo, né? Por quê? Porque na nossa vida a gente vai tomar diversas decisões, a gente vai ter que fazer diversas coisas, família, trabalho, carreira, sonhos, profissão, lazer, decisões importantes. E como eu vou tomar algumas decisões? Sempre baseado naquilo que Deus revelou. Peraí, isso aqui que eu vou fazer, esse caminho que eu tenho uma oportunidade de tomar no meu casamento, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento profissional, isso vai me distanciar do que Deus deseja na palavra, do caminho com o Senhor, das leis, dos mandamentos, porque aqui nós já estamos vendo que a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima para determinar o que nós vamos fazer na nossa prática diária cristã. Você é um cristão? Você é uma cristã? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então você tem que se basear na palavra em cada coisa que você for fazer na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui, que a aula hoje está muito boa. Gostei muito desse tema que a gente está estudando.
Muito importante. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Olha que forte isso. Guarde isso aqui. Se você está com o seu caderno aí, meu irmão, minha irmã, anote isso. Isso aqui é uma coisa poderosa. As Escrituras, tá? Mesmo você que sabe, já ouviu falar sobre isso, isso aqui é gostoso demais de ouvir. Eu só de ler aqui, eu fico todo arrepiado, cheio do Espírito Santo. As Escrituras, não é, irmão, não é um escrito, né, rascunho copiado na lousa. Olha aqui, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Então a Bíblia, ela não é receita de bolo. A Bíblia não é manual de liquidificador. A Bíblia, ela é a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, o que Deus queria revelar a si mesmo, o que Deus queria revelar o seu plano, o plano dele para a humanidade. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Então, a Bíblia não é uma receita de bolo, a Bíblia é muito importante. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade, como nós falamos. Constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Muito forte. Ou seja, a Bíblia, por ter a autoridade de ser um livro que é a revelação de Deus, ela se constitui em única regra infalível. Ou seja, ela, por sua autoridade, ela se torna o único livro que é uma regra infalível. Então a Bíblia, ela mostra todas as leis e os mandamentos do Senhor, nos dando então a regra, uma conduta. A regra é o quê? Ela é o limite, ela é o que nos ajuda a permear pela vida, caminhar pela vida, sabendo o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. O que é bom retém, o que não é bom você aparta. Então fugir da aparência do mal. Então a palavra do Senhor, ela é a única, ela tem tanta autoridade que ela é a única regra de fé infalível, né? Prática para a vida e o caráter do cristão. Glória a Deus. Aí agora a gente vai falar sobre revelação geral, também de forma bem superficial, mas ainda assim é um assunto muito gostoso. Então a revelação geral, ela é aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte, em todo o mundo, por meio da história do universo, né, das coisas criadas e da natureza humana, tá bom? Então vamos falar aqui A, B e C. Então A está colocado aqui como a história, tá bom? Então, pela história, Deus se revela pela sua soberania, ou seja, ele é soberano. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Será mesmo isso? Vamos olhar. Daniel, capítulo 1, 21. Abra comigo o Antigo Testamento, livro lá do profeta Daniel, tá bom? Ok? Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 21. Daniel, né, profeta Daniel 2, 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Glória a Deus. Então, o profeta Daniel, um homem de muita autoridade, muito sábio e inteligente, e um grande homem de Deus, ele assina embaixo do que está escrito aqui, que é Deus quem levanta um rei, tira um rei. Levanta um governo, tira um governo. É Deus quem dá ciência e inteligência para o homem, tá bom? Como disse Ana, Deus dá vida, Deus tira a vida. Deus faz descer a sepultura e voltar dela. É muito forte, né? Como Deus é soberano e poderoso. Bom, então a história tá aí. Letra B. No universo, né, que seriam todas as coisas criadas. Então, no universo, Deus se manifesta pelo seu poder em todas as coisas criadas no céu, na terra e no mar, e tudo quanto existe neles. Vamos ler um versículo aqui, Antigo Testamento também, livro dos Salmos, o livro que contém os Salmos. Então, o livro dos Salmos, no capítulo não, né? Salmo não tem capítulo. Livro dos Salmos, o Salmo de número 19. Livro dos Salmos, Salmo de número 19.
Salmo 19, os versículos do 1 ao 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Muito forte isso. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria para a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouve-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras e ouve-se em toda a extensão da terra as suas palavras e até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha que forte. Então, a criação, os céus, a terra, o mar, todos eles glorificam a Deus. Você olha a grandeza do sol, que se o sol estivesse mais próximo da terra, a gravidade seria diferente. Se o sol estivesse mais longe da terra, a gravidade também seria modificada. E isso interferiria na atmosfera da terra, na proteção da camada de ozônio, na questão do aquecimento da terra. Se o Sol fosse um pouquinho mais longe, a Terra seria muito frio, impossível, inabitável, a Terra muito gelada. Se fosse um pouquinho mais próximo do que a Terra seria muito quente, também seria inabitável para a vida humana e nós seríamos extintos pelo Sol. Então o Sol ele não se move, ele está inerte, ele está exatamente, ele fica ali se movendo com a Terra, né? Mas eles estão ali nessa dança celestial no universo e eles estão numa distância perfeita, inerte, sem modificar isso, de forma que a Terra ela permanece habitável, em perfeita condição para a nossa existência por gerações. E nós podemos ver como isso é glorioso. O próprio ar que respiramos, a atmosfera, ou os mares e as águas, os rios que têm água potável para nós bebermos, as plantas que fazem fotossíntese e jogam para fora o gás carbônico, né? Pegam para si, perdão, o gás carbônico e jogam de volta para nós o oxigênio. Então, é tudo à nossa volta, a luz, né? Do sol que ilumina de dia e a luz da noite que reflete a luz do sol para iluminar a noite, ou o próprio segredo, né, do 3 em 1, quantas coisas são 3 em 1, né, moléculas e etc. Ou, por exemplo, a luz do sol ilumina de dia, e não é a luz da lua que ilumina de noite, mas é a própria luz do sol, simbolizando ali o sol da justiça, que é Jesus. Então, várias coisas fazem alusão, referência, e sempre ali louvam e exaltam e apontam para o nosso Criador, para Deus, né? Vamos continuar então aqui. Letra C. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 26. Eu sei que você talvez já conheça de cor, né? Gênesis capítulo 1, 26. Todavia, eu acho que vale a gente dar uma olhada. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, o intelecto de Deus, o livre-arbítrio, a possibilidade de criar coisas. Nenhum outro ser vivo na terra tem o dom de criar. Nenhum outro ser humano é um criacionista. Ele cria, a gente cria objetos, a gente desenvolve as coisas, e nenhum outro ser vivo tem intelecto e o poder e a habilidade de criar as coisas. Então nós temos esta semelhança de Deus, a imagem de Deus. Deus é 3 em 1, nós somos 3 em 1. Então existem várias, né? Nós somos um ser espiritual, Deus é espírito. Nós não vivemos, o peixe não vive fora d'água, o animal da terra não vive fora da terra, e nós não vivemos fora de Deus, porque em Deus fomos gerados, fomos criados. Então, muitas aqui as semelhanças com o Criador, comprovando aqui a palavra de Deus, comprovando que através do ser humano nós provamos a autenticidade da palavra de Deus, a autoridade que está sobre ela. Aí continua dizendo assim, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado,
a partir de Adão, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, verso 11. Então vamos lá, Novo Testamento. Novo Testamento, a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 11. Vamos até o 15. E o 11 vai dizer assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, quem ouve a lei não é um justo diante de Deus. E quem pratica a lei também não é justo, mas ele é justificado, ou seja, ele é um transgressor que foi justificado pelas práticas de praticar a lei. Aí nós fomos justificados em Cristo, né? Vamos continuar aqui terminando com o 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, a consciência do homem, que a sua consciência, quando você peca, te acusa do pecado. Se eu estou de regime e eu comi um docinho a mais na sobremesa, comi um bolinho de chocolate a mais, a minha consciência vai me acusar. Se aquele dia eu tinha que fazer um exercício e não fiz, a minha consciência vai me acusar. Se você tinha que acordar cedo para ir trabalhar, para ir para a escola, seja o que for, você perdeu o horário, a sua consciência vai te acusar. Ou seja, a nossa consciência humana que nos acusa ou nos defende, não, eu fiz certinho, ou não, eu falei nisso. E essa consciência prova o quê? O caráter e a moral de Deus. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus também no caráter de Deus. Mesmo que, por causa do pecado, nós temos essa fragilidade, nós cometemos muitas transgressões, né? Nascemos pecadores, todavia, o caráter e a moral de Deus são revelados em nós através da nossa consciência. Porque ainda que nós sejamos falhos, a nossa consciência condena a nossa falha. Amém? Vamos continuar aqui então, falando agora sobre a revelação especial. Por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. Mas a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Colossenses 1, do 9 ao 14. Vamos lá. Carta de Paulo à igreja de Colosso. A carta de Paulo, estou abrindo aqui. A carta de Paulo para a igreja de Colosso, né? Os Colossenses 1, do 9 ao 14. Glória a Deus. Vai dizer assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vou ler de novo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Não somos idôneos, mas o Pai nos fez idôneos através de Cristo. 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, não somos idôneos,
somos transgressores, não somos justos, somos pecadores que precisamos ser purificados, justificados, regenerados, para que possamos então, através do sacrifício de Jesus, experimentar uma nova forma de viver, uma vida idônea, uma vida justificada, conseguindo praticar a vontade do Senhor, porque a própria lei, que era impraticável pelos pecadores, era muito difícil de ser cumprida, está escrita no nosso coração, porque nos relacionamos com o Pai. Amém? Isso é muito forte. Então, a revelação natural, ela denuncia o nosso pecado, de certa forma, mas a revelação especial, que é a revelação de Cristo, ela nos apresenta redenção, né? Ou seja, esta revelação de Deus, quando Deus se revelou ali no Novo Testamento, ele nos apresentou também a redenção. E é isso que estamos falando aqui, muito forte. Ou seja, ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Romanos 10, do 11 ao 17. Vamos lá, já estamos em Romanos. Vamos mudar, estávamos, né, agora há pouco. Romanos, capítulo 10, do 11 ao 17. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Portanto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou ler de novo aqui o 13, porque ele é muito forte e tem que ficar gravado na sua cabeça. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas notícias do Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, aqui o texto diz que Deus fez a revelação em Jesus como complemento da revelação que ele deu na história, no universo e na humanidade, né? Na criação e na humanidade. Ou seja, tudo que Deus fez, a salvação, ela é o complemento, ou seja, Deus se revelou à humanidade no Antigo Testamento através da sua criação, através do seu relacionamento com a humanidade, através do próprio caráter humano, falho, né? Que buscava ali sempre o sacrifício, buscava ter um contato com Deus, mas sempre falhava. Também ali do universo, a criação, né? Também a história dos reinos, tudo que Deus estava à frente, dando a vitória contra os filisteus ali, quando Golias e Davi, e etc. Sempre que Deus ali estava no comando, decidindo que Ciro, profetizou ali por Daniel, por Isaías, que Ciro, o rei Ciro, se eu não me engano, Isaías ou Jeremias, o rei Ciro iria assumir, e ali Daniel viu o rei Ciro, e todas as profecias foram se cumprindo. Ou seja, Deus, ele completou a sua revelação, né? Fechou ali o pacote da Bíblia, os últimos 66 livros, né? Empacotou tudo isso, quando ele deu ali as cartas, pegou tudo aquilo e nos deu esta revelação através, primeiro, tudo isso aconteceu porque ele enviou o seu Filho. Então, esse foi o complemento, né? Onde nós temos agora o privilégio de receber a salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não faz distinção entre judeu e grego, pois um só é o Senhor, ele é o mesmo, ele é o único, e ele é rico para com todos que o invocarem. É muito forte isso tudo. Como é maravilhoso falar da palavra do Senhor. Vamos continuar? Então, olha só. Reconhecemos a revelação especial como verbo vivo
Jesus Cristo. Quanto nas Escrituras Sagradas, João 1, que o Verbo se fez carne, né? E é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. E esses sinais foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Vamos dar uma olhada em João, né? Evangelho de João, capítulo 20, tá bom? Evangelho de João, capítulo 20, no verso 31, tá? É um verso só. João 20, 31. E vai dizer assim, ó. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha que forte isso. Tem algumas pessoas, né, que eu não sou inimigo de ninguém. Então, tem algumas pessoas que eles, em seu coração, de forma sincera, acreditam que Jesus é apenas um profeta. Outros, ainda de forma ousada, né, talvez até um pouco afrontosa, dizem que Jesus foi um charlatão. Alguns dizem que Jesus nunca existiu e é uma história inventada de um livro de contos. Porém, a Bíblia, né, que já vimos aqui que é um livro real, que é um livro autêntico, um livro que tem autoridade espiritual e ele é embasado, ele é reforçado, autenticado pela história, pelas coisas do universo, as coisas criadas, pela própria humanidade, a personalidade, o caráter, a consciência e a fatos históricos, como a arqueologia que descobriu ali aquela pedra onde Pôncio Pilatos fez o julgamento, a tumba de Jesus, né, o Gólgota, tudo descrito, narrado. Então, historicamente, é indiscutível que tudo o que está escrito ali aconteceu. E espiritualmente, Jesus ele tem a reivindicação aqui, é indiscutível que ele é o Filho de Deus, e não só o Filho de Deus, mas ele é o Deus vivo. Então, olha que forte isso. Então não importa, né, se A ou B, de certa forma, crê que Jesus não é o nosso Senhor, não é o Filho de Deus prometido. O que importa é que ele é. Eu costumo usar o exemplo, né, quem me conhece já sabe, que o cego, a pessoa cega, ela não consegue enxergar, ela não vê o sol, né? Se a gente olhar para o sol, vai secar a luz, vai doer a vista, não consegue ficar olhando muito tempo. Mas se você dá uma olhadinha, vê aquele clarão, né? Você consegue ver. Mas o cego não, ele olha e vê tudo, fica tudo escuro. Agora, não é porque o cego não vê, que ele não toca, né, que ele vai falar, não, o sol não existe. Eu já toquei numa lâmpada, eu já senti o calor da lâmpada, isso aqui que você está falando que eu estou sentindo que é sol, na verdade, eu devo estar próximo de alguma lâmpada. Mas não é porque o sol não é visto, não é tocado pelo cego, que o sol não existe. Então, da mesma maneira, não é porque Deus não é visto por esta pessoa, não é porque essa pessoa não toca, não vê Deus, não crê em Deus, não é porque o cego não acredita que o sol existe, que o sol vai deixar de existir. Não é porque alguém não crê em Jesus que Jesus vai deixar de existir. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento. Ou seja, a Bíblia, de forma inerrante, de forma infalível, está dizendo aqui, e o próprio apóstolo João, o apóstolo São João, um grande homem de Deus, aquele ao qual nós chamamos de o homem que tinha intimidade com Jesus, o grande amigo, ele declarou aqui que Jesus ele é o Filho de Deus e o próprio Deus vivo. E o propósito do texto que ele escreveu ali, do evangelho que João escreveu, é que nós possamos crer em Jesus e ter vida nele. E essa vida é vida abundante, essa vida é a vida vindoura, a vida eterna. Então, para finalizar aqui esse trechinho, a Bíblia tem origem em Deus e este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Jesus Cristo e por meio das Escrituras. Glória a Deus. Para a gente entrar aqui, finalizando, né, falta algumas coisinhas aqui para ler, mas olha só, a gente vai falar sobre evidências da autenticidade da Bíblia. Mas antes, eu vou ler um trechinho que está escrito aqui,
que é maravilhoso. Olha só. A totalidade da revelação que Deus quis preservar para o benefício de toda a humanidade se encontra armazenada em sua totalidade na Bíblia. Ou seja, a total revelação de Deus que ele preservou, que ele queria trazer para nós em benefício de toda a humanidade, ela está armazenada, ela está contida onde? Em sua totalidade, ou seja, toda a revelação de Deus está em toda a Bíblia. Então, toda a revelação de Deus está em toda a Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, mas ela é toda a revelação que Deus queria dar para nós está na Bíblia. Examinar as Escrituras é conhecer a Deus da maneira que Ele quer ser conhecido. A revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desvendamento permanente. Ele nos convida a voltarmos repetidas vezes às Escrituras para aí aprendermos cada vez mais a respeito dele. Então aqui quando fala a Bíblia, né, a revelação divina, né, a Bíblia não é um vislumbre fugaz. Vislumbre é um olhar, o vislumbrar é um olhar imperfeito, incompleto, né? Você não está vendo, você não está prestando atenção, você está deu uma vislumbrada. Eu não li o livro, eu dei uma vislumbradinha, eu vi uma frase, eu li um pedaço de uma página. O fugaz, ele é rapidamente, veloz, uma pessoa fugaz, uma pessoa veloz. Então, um vislumbre fugaz seria, a revelação de Deus não é um vislumbre fugaz. Ou seja, a revelação de Deus, ela não é uma olhada rápida, não é aquela, olhei rápido para a revelação de Deus. Deus me mostrou rapidamente alguma coisa. Não, é um desvendamento manente, ou seja, você não vai pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia inteira uma vez e dominou tudo, você decorou a Bíblia inteira, você é o cara que domina a Bíblia. Não, a Bíblia é um desvendamento permanente, né? Manente, ou seja, constante, inerte, permanente, que vai constantemente, dia após dia, você vai lendo e aquilo vai entrando no seu coração, vai ficando registrado e você vai aprendendo. Então, talvez você vai olhar para alguém, como, por exemplo, aqui o obreiro Marcel, que ele domina a palavra de Deus, lê e é bom de leitura. Então ele lê, ele entende e ele domina. Só que a Bíblia não é uma leitura fugaz. Então, por mais que ele entenda e compreenda e saiba muito mais que talvez uma outra pessoa, a Bíblia ainda é um livro permanente, então ele vai ter que ler todos os dias da vida dele e ele sempre vai aprendendo mais, vai praticando isso, porque é uma fase da minha vida, eu vou ler um texto e vou ter um aprendizado, mas numa outra idade, numa outra fase, numa outra circunstância, aquele outro texto vai me dar uma nova interpretação, uma nova aplicação que vai me abençoar, vai me ajudar. Então, a Bíblia, ela é um livro permanente, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. É muito forte isso. Então o estudo da revelação de Deus, ela é constante. Amém? Bom, tendo dito isso, vamos então para as evidências da autenticidade da Bíblia, tá? Primeira evidência. Então, as evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Então, quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, ou seja, desmistificando, trazendo para uma forma mais fácil de entender, a Bíblia autentica a si mesma, ou seja, a Bíblia prova a si mesma que ela é verdade. 2 Timóteo 3,16 que nós lemos, né? A palavra inspirada por Deus, ela é muito útil para ensinar, corrigir, redarguir. Então a palavra de Deus, ela autentica a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se, aí vamos lá, a palavra de Deus, ela prova, a própria Bíblia prova que ela é autêntica. Aí a gente vai ver aqui 1, 2, 3 pontos, A, B e C. 3 pontos provando que a Bíblia autentica, corrobora que ela mesma é autêntica. A, unidade com consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e também um dialeto.
por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. Vamos dar uma olhada em Salmo 18, 30, tá bom? Salmo 18, 30. Salmo 18, 30. Vai dizer assim: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Então, a palavra do Senhor, ela é provada, né? Olha o que o obreiro Marcel compartilhou ali. Então, a palavra de Deus, ela é provada, ela é perfeita. Ou seja, você não vai encontrar erros. Ela é inerrante, você não vai encontrar erros na palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia e você vai entrar a Bíblia aqui está dizendo que ela tem diversos assuntos. Aí você começa a estudar um assunto da Bíblia, um aspecto que a Bíblia fala sobre alguma coisa, e você vai perceber que em toda a Bíblia ela não se contradiz. Aqui fala uma coisa, ela não vai falar outra. O Novo Testamento fala uma coisa, o Antigo não vai falar outra. Eles estão falando da mesma coisa, elas não se contradizem. E também ela é consistente. Todas as profecias são cumpridas. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Letra B. A ação do Espírito Santo. Olha só. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12, que vai falar sobre isso. Que a Bíblia é mais afiada, a palavra de Deus é mais afiada que a espada de dois gumes, né? Então, olha aqui. Então a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo em nós como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Então, aqueles que recebem a palavra, né, que recebem a palavra do Senhor, ou aqueles que leem a palavra, eles recebem também a ação do Espírito. Ou seja, Moisés, no Antigo Testamento, precisava de ajuda para cuidar do povo. E como ele cuidava do povo? Com a palavra, que as leis estão contidas na palavra de Deus. Então ele ia ali legislar não, mas pôr em prática a lei do Senhor, ver quem estava certo, quem estava errado. Então era muita gente para Moisés cuidar. E ele levantou 70 anciãos do povo. E a Bíblia diz que esses 70 homens foram cheios do Espírito Santo. E eles iam fazer o quê? Eles iam usar a palavra de Deus para cuidar do povo. E aí eles foram cheios do Espírito. E eles profetizavam. Então, pense aqui comigo. No Antigo Testamento, o mover do Espírito Santo aconteceu ali. Vinha sobre Sansão. E no Novo Testamento, o Espírito Santo ele foi derramado em Pentecostes. E a partir de Atos, ele foi, como disse aqui, os discípulos de Emaús ali, eles ouviram a palavra e foram cheios do Espírito Santo, né? Receberam ali o mover do Espírito. Então, a atualidade do Espírito Santo, ele operou na época de Moisés, ele operou na criação dos céus e da terra, na hora de pôr forma, na terra estava vazia, sem forma, e ali ele fez e até hoje ele faz, e hoje ele se move em nossa vida. Ele fez, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele desceu ali na festa de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo do templo. E olha que forte isso, porque o Espírito Santo, ele é sim uma das provas da autenticidade da palavra de Deus. Ele confirma isso em nosso coração. Amém? Vamos aqui para a letra C. Profecias e eventos futuros. Isso aqui é extraordinário. Tenho certeza que você também é apaixonado por isso.
A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e com precisão. Entre tantos eventos, citamos aqui o nascimento virginal de Jesus. Aí tem aqui Isaías 7,14, tá? A gente não vai ler todos, tá? Mas a gente vai pegar uma das profecias e vai ler a profecia e o cumprimento, tá bom? Isaías, abra comigo aí para você ter um vislumbre, né? Você não vai olhar tudo, mas você vai ter um vislumbre, vai ver e rapidamente nós vamos retomar aqui o texto. Isaías, deixa eu ver aqui, onde? Isaías 7,14, perdão. 7,14, que vai dizer assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, né, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Então, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será o filho de Deus, né? O Emanuel, que significa Emanuel, significa Deus conosco. Então, traduzindo, ele estava dizendo, vamos traduzir esse nome, Deus conosco, na frase? E a virgem conceberá e dará um filho, seu nome será chamado Deus conosco. Glória a Deus. Agora, a profecia se cumpriu em Mateus 1,23. Passagem também que todo mundo já decorou. Mateus capítulo 1, 23. Passagem que está na ponta da língua, né? Vamos ler aqui. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido Deus conosco. E aí continua aqui, e José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor ordenara, recebeu a mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. José não a conheceu, então eles não coabitaram, não tinha como ela dar à luz de forma natural. Foi então o poder do Espírito Santo que fez a virgem gerar e deu seu filho, e pôs-lhe o nome de Jesus, né? Jesus, quem é Jesus? É Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus, muito forte. Vamos continuar aqui então. Segunda evidência, evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos, né, as teorias da ciência, apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido por toda a história. Glória a Deus, né? Muito forte. Então, vamos aqui para a mensagem da Bíblia e eu acredito que esse é o encerramento, tá bom? Já vamos encerrar aqui então, se preparem, momentos finais. A mensagem da Bíblia. Primeiro, o segundo e terceiro, depois uma conclusão. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática, tá bom? Então não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas, ensinamentos necessários para a salvação já nos foram transmitidos pelas Santas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma da palavra. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Vamos de novo? A Bíblia é a fonte final de autoridade. Glória a Deus. 2. O poder da palavra de Deus. Tá bom? O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, 29. Não precisa abrir, mas anote para meditar depois. Jeremias 23, 29. As qualidades do fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus.
O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Tá? Aqui quando o texto aqui da Bíblia vai falar que a Bíblia é semelhante, né, a palavra de Deus é semelhante ao poder do fogo, porque o fogo consome e purifica, né? Então, tudo que tiver de imperfeição, de impureza no ouro, por exemplo, o fogo vai eliminar as impurezas, se for madeira vai queimar, se tiver alguma vai queimar, vai tirar e vai ficar só o ferro. Vai ficar ferro ou ouro, né, melhor dizendo, ouro puro. Então, o fogo a Bíblia tem o poder como fogo de purificar. Então, a Bíblia, ela vai ter o poder ao meditar, ao ler, ao estudar. A gente acha que é só fazer jejum, só fazer ler a Bíblia, é só orar, é só ir para a igreja de vez em quando. Não, você tem que levar isso a sério, o seu relacionamento com Deus. Você tem que ler a palavra de Deus e fazer estudo da palavra. Por quê? Porque a Bíblia ela é poderosa, o poder de Deus está na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem o poder como fogo de purificar-nos, né? Lógico que esse poder de purificação vem pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Mas está escrito aonde? Sobre o sangue de Jesus? Na palavra de Deus. Então, enquanto lemos, enquanto aprendemos, nós descobrimos, nós aprendemos a aceitar e a receber o sacrifício de Jesus e também a nos colocarmos debaixo da sua autoridade, do seu pastoreio, como nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Vamos continuar aqui. Aí ele vai dizer que a palavra de Deus tem o poder como um martelo que despedaça a penha. Então um martelo, você pega o fogo e esquenta o ferro, e o martelo, quando você bate no ferro quente, dá forma ao ferro. Então a Bíblia ela é como um martelo. A Bíblia ela vai te bater, mas não é para te machucar, não é para te destruir. A Bíblia ela vai te bater, às vezes vai apontar o seu pecado, vai expor, vai se confrontar contra você, mas é para que você possa pôr em prática, para que você possa ser modelado como ferro, como aquele homem que está ali, né, aquele artesão ali batendo no ferro, o ferro quente, e ele batendo com o martelo, e aquele ferro vai tomando a forma da lâmina, da espada, do escudo, do capacete, e assim atinge o formato, o ferro atinge o formato que o seu Criador o destinou, o projetou. Então Deus ele criou um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus quer te usar de uma forma, com um propósito, com um objetivo. Deus criou você, você nasceu com esse objetivo. Mas você só vai tomar a forma, só vai ser útil a Deus depois que você for passar pelo fogo da purificação e receber ali as marteladas da palavra de Deus, para que você se amolde à palavra, para que você receba a forma que Deus quer, né? Assim como o oleiro modela o vaso, ali o artesão, né? O ferreiro, ele modela o ferro, modela a espada, para que você seja usada pelo Senhor, tá bom? E aí continua dizendo que o seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais e fazem oposição ao conhecimento divino, né? Trabalha também na nossa mente e coração. A palavra de Deus tem poder tal como a espada que penetra mais íntimo do ser humano a julgar os pensamentos e intenções do coração, né? A espada separa, a espada mais penetrante, né? A palavra do Senhor que separa a alma do espírito, ou seja, os pensamentos, das emoções e assim, a fé, né? Olha que forte aqui. Vamos continuar. A palavra de Deus tem o poder de penetrar o íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. E quando tentado no deserto, olha aqui, é aqui que eu queria chegar. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás, usando o poder da palavra. E ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Eu não vou ler aqui em Mateus 4, né? Mateus 4, verso 4, 7 e 10, tá? Você que não conhece muito bem o texto, vale a pena você ler, tá? Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 4, foca ali no versículo 4, 7 e 10, que é o rebate ali, os golpes de Jesus, da espada da palavra. Então isso aqui é muito forte, porque a palavra ela não é só para te purificar, é muito importante, ela te purifica. E ler e estudar a palavra não é só para te
modelar para o seu destino, para o seu propósito, para os sonhos que Deus colocou no seu coração, mas e mais do que isso, para quando o diabo vier te desanimar, te entristecer, fala que você não vai conseguir, a palavra do Senhor é uma espada em suas mãos e você abre a boca e declara a palavra e fala, não adorarás outros deuses, e você declara ali, não temerei, o Senhor é meu escudo e minha fortaleza, ou quando o inimigo vem dizer alguma coisa, você fala, o Senhor é meu pastor, ou você fala, quem eu temerei, o Senhor é minha força. Então você vai citando a palavra e você vai guardando ela no coração e você usa ela para combater o inimigo quando ele lança uma seta de pensamento ou quando ele usa a boca de alguém para te atacar e você ali está armado com a palavra, não para debater com pessoas, mas para tomar de volta o controle, as rédeas do seu coração, da sua mente e você não ser uma pessoa sem domínio próprio, que a sua carne faz o que quer, mas você quando domina a si mesmo é como uma cidade fortificada com muros ao redor e o inimigo não consegue entrar em você, em sua vida, amém? Vamos continuar então, terceiro, para a gente encerrar, o propósito da Bíblia. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão de quem? Do Espírito. Então, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Isso está escrito em João 16:8 e 1 de João, primeira carta de João, 1, do 1 ao 4, tá bom? Nela também, ou seja, na Bíblia, também se encontra revelados os códigos morais para a sociedade, né, a lei do Senhor. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois os seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18, 19. Ou seja, a igreja tem que ser lavada e remida pelo sangue de Jesus. Temos que ser corretos, não podemos mentir, não podemos ser errôneos, lesar, prejudicar nos nossos negócios. Não, sempre que tiver a oportunidade de fazer uma coisa errada, temos que ir contra isso, temos que fazer o que é correto, temos que andar pela lei, pela justiça, pela boa índole, pelo bom senso, pelo bom caráter, ser pessoas corretas, de retidão, que agradam a Deus, né? Isso é muito forte, isso é muito forte. Então a Bíblia, ela ratifica tudo isso, esse caráter que o cristão tem que ter, que a sociedade tem que ter. Então, nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade para a humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Ou seja, você, meu irmão, você, minha irmã, que talvez pense assim, eu não sou um profeta, eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro, como que eu vou ser usado? Não, isso aqui é inegociável. Jesus, ele falou, ide pregai o evangelho para toda criatura. Ele falou isso para quem? Para todos aqueles que creem em Jesus. Você é um cristão? Você crê em Jesus? Você foi chamado e isso é inegociável. Jesus não vai negociar com você, não. Não, eu vou só dar o dinheiro para ele pregar. Não, eu não vou. Não, você vai pregar. Ah, você talvez não seja um pastor, um pregador, um itinerante, mas você tem que falar ali para sua família. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, talvez no seu trabalho. Você vai ter que falar, olha, você vai ver a oportunidade, né? Olha, você está me pedindo um conselho, o que eu posso te falar é o que eu creio sobre Deus, e aí você vai ser usado por Deus, Deus vai te dar as palavras, você vai contar o seu testemunho e levando essa pessoa para Cristo, e quem vai convencer ela é o Espírito Santo. É muito forte, meu irmão, é muito forte, minha irmã. Então, o maior compromisso da igreja é propagar a mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Isso está lá em 1 de Timóteo 1,15. Então, primeira carta de Paulo para Timóteo, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, 1 de Timóteo 1,15. Então, primeira carta de Paulo para Timóteo 1,15. Conclusão, que a gente acaba agora em mais 2 minutinhos. As escrituras são de origem divina. Olha aqui, essa frase resume a aula de hoje. As escrituras são de origem divina. A Bíblia, quando fala escritura, meu irmão, minha irmã, escritura é a Bíblia. As escrituras são de origem divina, ou seja, a Bíblia é de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das escrituras. E a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas dela mesma, dentro da Bíblia, e externas,
fora da Bíblia, na sociedade. A palavra de Deus é a nossa autoridade final e final de fé e de prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu uma frase que nós vamos ler, que é: o autor da Bíblia é Deus e seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. E como essa é uma frase muito feliz, muito assertiva, vamos ler novamente. O autor da Bíblia é Deus, o autor. O seu real intérprete, que traduziu para os humanos, é o Espírito Santo. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. Amém? Bom, nós encerramos assim a nossa aula de hoje. Uma aula um pouco extensa, mas muito rica, muito prazerosa. E eu agradeço vocês por terem ficado até aqui, terem assistido até o final. Que Deus vos abençoe poderosamente e que todos vocês possam ter um dia, uma semana abençoada. E nós nos reencontramos na próxima aula, na próxima quarta-feira. Deus abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.